Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Thales, eu sou hoje supervisor de meio ambiente, né? Eu tenho 6 anos de empresa, eu comecei aqui na fábrica como estagiário, virei assistente, analista júnior, pleno e sênior, e agora consegui o cargo de supervisor. Então, isso mostra para vocês o meu breve relato da minha passagem na empresa, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da ambientação de meio ambiente. A gente vai falar um pouco sobre o tema de água, de resíduos, de formas de economizar energia, formas do nosso tratamento de água, né? Para mostrar para vocês como ele é a nossa principal matéria-prima e também falar um pouco para vocês também sobre o controle de pragas e suas importâncias aqui hoje na fábrica. Então, primeiro eu vou falar o que é meio ambiente. É tudo que cerca o ser vivo, o influencia e é indispensável à sua sobrevivência. Interferir no meio ambiente através daquilo que eu falei recentemente: consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos sólidos, geração de efluentes, resíduos líquidos. Então, dessa forma, precisamos monitorar essas interferências e minimizar ou reduzir os impactos ambientais de nossas atividades, garantindo o nosso crescimento sustentável através do uso racional de recursos naturais. Então, vou falar um pouco para vocês sobre essas temáticas. Então, falar um pouco para vocês sobre consumo de água. O consumo de água, a gente fala um pouco porque hoje a água é a nossa principal matéria-prima. Então, ela, em média, mais ou menos, ela incorpora 80, dependendo até um pouco mais, do produto. Então, eu vou mostrar para vocês a forma de tratamento, o monitoramento que a gente tem e a importância também de cuidar da água, né? Como ela é a nossa principal matéria-prima. Então, além de ser vital para a sobrevivência do ser humano, é o principal insumo utilizado na nossa produção é a água. O consumo da água atual da fábrica se divide de duas maneiras. Então, concessionária local, então a gente pode fazer o uso da concessionária local, a gente usa ela no administrativo e também a gente pode usar ela também lá embaixo na produção. Porém, hoje a gente não utiliza a captação dos poços, mas sim um caso de necessidade extrema, a gente pode fazer essa utilização, porém, só com autorização dos gestores. Então, a gente faz fazendo também captação subterrânea, são os 4 poços artesianos. Então, ela vai abastecer os processos da fábrica, desde banheiros, vestiário, produção, restaurante, bebedouros. Então, toda a água captada pelos poços artesianos recebe tratamento em nossa estação de tratamento de água. E é distribuído para a fábrica de 3 maneiras. Então, hoje a gente tem 3 etapas de tratamento dessa água de captação dos poços artesianos. Então, nós temos a água colorada, que é a água destinada para limpeza de piso, uso dos banheiros e consumo passando de filtros e bebedouros. Então, essa água colorada, o que que a gente vai fazer? A gente vai captar ela, vai clorar ela e, e vamos passar ela no filtros eólicos e vão abastecer esses setores. Então, essa água é onde que a gente faz o uso, limpeza de pisos, entre outros. E temos a água declorada, que é a água separadamente só para produção. Ela passa em todo o sistema de tratamento e no final dele a gente declora ela, porque o produto ele não pode receber cloro, porque o cloro ele danifica o suco, ele oxida, então a gente faz essa remoção do cloro. Então, como é que é a parte da água do cloro? É água livre de cloro utilizada na fabricação do suco. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que é o filtro de carvão e falar um pouco para vocês como é a etapa. E a água colorada brandada, que é a água utilizada para abastecimento do sistema de refrigeração. Então, essa água é uma água que vai passar por um abrandador, ela vai fazer a retirada dos sais, né, dos minerais. Por quê? Porque os minerais, lá no processo da caldeira, que é um processo que a água ela é aquecida, então ela corre o risco de acontecer incrustações nos equipamentos e danificar os equipamentos e até acontecer um caso de entupir uma tubulação e correr o risco de explodir, ó, por exemplo, a caldeira. Então a água que a gente trata ela para retirar esses minerais. Então garantimos a qualidade e potabilidade da água através de análise diárias. Então, hoje a ITA nossa funciona 24 horas, então a gente tem um operador lá 24 horas fazendo análise. Eles fazem análise de hora em hora, de 4 em 4 horas, uma vez ao dia. Então, você vê que a água nossa é muito bem monitorada para quê? Para garantir a potabilidade da água e garantir um produto seguro no final. Essa aqui é um pouco das etapas do nosso tratamento de água.
Aqui eu mostro um exemplo do poço artesiano que captam água no subsolo. A gente tem 4 desses poços artesianos, que a gente pode ver na primeira imagem aí. Então, essa captação, ela é feita, né? A gente capta a água. E por que que o poço ele é cercado assim? Ele entra muito na política do food defense. Porque o que acontece? O risco de alguma pessoa mal intencionada entrar ali no poço ali e jogar alguma coisa. Então, todos os poços nossos é cercado e de acesso restrito. Aqui na a ITA também, que não sei se vão poder conhecer futuramente, a ITA, ela também é toda cercada, a gente tem controle de acesso por causa dessa questão também, correr o risco de alguém chegar lá e querer danificar ou de jogar alguma coisa, entra muito nessa política do food defense. Então lá, a ITA hoje é uma área restrita, só os operadores e os responsáveis da área que têm acesso. Se a pessoa precisar entrar lá, ela vai ter que pegar o controle de acesso dela, informar por que que ela está indo ali, horário da entrada e horário de saída. Então, a gente faz esse controle. Na imagem do meio, a gente mostra como é que é o nosso filtro de carvão. Então, a partir do filtro de carvão, que a gente faz o quê? A decloração da água. A gente elimina todos a questão de cloro, que a gente faz o processo de cloração para garantir a, a remoção de micro-organismos através do cloro. E depois a gente faz a retirada do cloro no filtro de carvão. Conforme eu falei anteriormente, o filtro de carvão, a água da produção, ela não pode ter cloro, porque senão danifica o produto final. Reduz o tempo de prateleira dele, então ele danifica o nosso suco, que é o nosso produto final. Então esse do meio, o nosso filtro de carvão, ele faz a remoção. E logo após ele, a gente tem uma questão da lâmpada UV, que é em radiação de ultravioleta. Como a gente está desprotegendo a água, tirando o cloro, a gente passa ela na radiação UV, onde que garante que após o fluido de carvão a gente também matou todos os micro-organismos, que ele faz praticamente a mesma função do cloro, né? Que é matar todos os micro-organismos. E depois ele vai para a produção, que lá tem uns processos de pasteurização também, que vai ajudar também se tiver qualquer problema de micro-organismo. Você vê que a gente tem todas etapas de tratamento para garantir um produto seguro no final. E por último, a imagem aí com o armazenamento de água que nós temos hoje. A gente tem esse branco, que é um castelo de 150 mil litros, e temos outros de inox que estão um pouco ao lado aqui também, que são nossos reservatórios de água. A gente faz limpeza dele de 6 em 6 meses, a gente monitora de hora em hora questão de parâmetros. Então, esse aqui é todo um pouco da nossa etapa de tratamento de água. Tem mais etapas, mas esse aqui são as partes mais importantes hoje que a gente tem no tratamento de água. Vou falar um pouco para vocês agora quanto ao desperdício. Como eu falei, como a água é a nossa principal matéria-prima, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter formas de economizar. A gente pode usar isso aqui não só para aqui para o nosso dia a dia na empresa, mas também para o nosso dia a dia pessoal também. Por quê? Como a gente pode ver aí, ó, a gente está indo para 4 meses sem chuva. Tem períodos que está até mais períodos sem chuva. Então, a gente dá um problema muito grande de escassez hídrica. Mas a gente fazer isso aqui, a gente economiza água. Cada vez a conta de água está vindo mais cara também. Então, a gente tem formas para reduzir o desperdício. Então, se você chegar no seu ambiente de trabalho, checar se existe algum vazamento em seu posto de trabalho. Porque uma torneira ali pingando o dia inteiro, ali, se você fazer a conta, uma gotinha ali vai mais de 150, 200 litros de água por dia, com uma simples gotinha pingando. Então, a gente tem que evitar isso também, que isso ajuda a gente a garantir o quê? Que vai mais água para a produção e solicitar reparo de manutenção para vazamentos. Então, toda vez que você vê algum vazamento no seu setor de trabalho, você vai lá, abre uma ordem de serviço para a equipe de manutenção ir lá, resolver esse problema de vazamento, desliga as máquinas e equipamentos ao termo da atividade, para evitar lubrificação com água desnecessária. Porque aqui a gente tem muitas bombas que o rotor da bomba é lubrificado com água, porque senão esse motor queima. Então, lá no sábado, quando você encerrar essa jornada de trabalho, quando você desligar a bomba, desliga essa água lubrificando ali, senão ela fica jogando água o final de semana inteiro, a gente gasta muita água. A gente também gasta também em questão do tratamento, porque essa água é uma água tratada. A gente gasta não só a questão da água, químicos que a gente usa também na questão do tratamento de água. Fecha o registro das pias durante o escovamento dos dentes, enquanto ensaboamos as mãos. Fecha o registro do chuveiro enquanto se ensaboa. Não utilize jato de água de mangueiras para varrer sujeiras.
Então, se a gente pegar essas pequenas formas aqui de economizar água, isso no montante total final, tem uma redução muito grande de desperdício de água. E conforme eu falei, isso é coisa que a gente pode não só aplicar aqui dentro da fábrica, mas também no nosso dia a dia. Vou falar um pouco para você de consumo de energia. Quanto o desperdício de energia? Utilize a luz de forma consciente, de preferência a iluminação natural do ambiente. Talvez a gente tenha situações que a gente não precisa nem ligar a luz, né? Que a própria iluminação natural do ambiente, a gente consegue fazer nossas atividades. E aí hoje, o que acontece? A principal geração de energia hoje no Brasil, ela vem de hidroelétrica. Então, ali tem um consumo de água, né, para fazer essa geração de energia. Então, por fazer assim, a gente economiza até na questão de água também. Apaga a luz ao sair da sala. Desliga as máquinas e equipamentos ao termo das atividades. Feche as portas e janelas do ambiente quando o ar-condicionado estiver ligado. Quando se ausentar na sala por longos períodos, desligue o computador e o ar-condicionado. Verifique em seu posto de trabalho algum equipamento que não está desligando normal ou está ficando ligado sem necessidade. Muita atenção a vazamentos de ar comprimido. Esses são grandes vilões para o alto consumo de energia dos compressores. Hoje a gente tem dois compressores aqui na fábrica. Então, de vez em quando, o circuito de ar comprimido, a mangueirinha ela fura, né? Porque ela tem muita pressão de ar comprimido ali. Então, toda vez que a gente vê esse barulho de vazamento, é importante a gente informar, porque o compressor ele gasta muita energia. Então, no momento que ele estiver furado, ele vai ficar o tempo todo ligado, fazendo a função, porque no momento que ele gera o ar comprimido, ele estabiliza, ele fica meio que de stand-by e fica estabilizado. No momento que tiver esses picos de vazamentos, ele consome muita energia e solicite a manutenção para retirar os vazamentos de ar comprimido. Então, conforme eu falei, isso aqui é coisa que a gente pode aplicar até no nosso dia a dia para economizar energia, porque então, tipo, podemos dizer, cada vez mais a energia está ficando mais cara e a tendência é só aumentar. Então, essas formas que a gente pode não, não aplicar somente aqui na fábrica, mas também no nosso dia a dia. Agora, vou falar um pouco para vocês sobre a geração de resíduos sólidos. Inicialmente, eu vou falar um pouco para vocês só como a norma fala, da onde que vem as formas de geração de resíduo, mas o nosso ênfase aqui hoje vai ser na questão de industrial. Resíduos em estado sólido e semissólidos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e serviço de varrição. Fica incluído nessas definições os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exige para isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível, ABNT 2004. Como eu falei aqui só fala a questão das definições dos resíduos, né? Mas o nosso foco aqui é a forma de geração de resíduo industrial. Então, o que é coleta seletiva? Então, coleta seletiva é simplesmente o quê? Você separar seus resíduos conforme as suas características. Por exemplo, eu vou separar todo resíduo de plástico, todo resíduo de metal, todo resíduo de vidro, todo resíduo de papelão, todo resíduo orgânico. Então, a coleta seletiva seria que essa separação, essa segregação dos seus resíduos conforme as suas características. Então, para reciclar, proporciona. Então, por que a gente deve fazer a coleta seletiva e reciclar? Proporciona economia de recursos naturais renováveis e não renováveis. Reduz a poluição do solo, da água, do ar, porque aquele resíduo ele não vai ficar mais jogado de qualquer forma, ele vai ficar totalmente separado. Então, você reduz a poluição, prolonga a vida útil dos aterros sanitários. O que acontece hoje? Hoje, quem é aqui da cidade de Visconde de Rio Branco vai entender muito bem isso. Hoje, o nosso aterro sanitário, ele está terceirizado pela empresa. Então, essa empresa, o que ela faz? Ela faz a nossa retirada de todos os nossos resíduos, aquela com os garis, né? Faz a coleta para o bairro, pelas ruas. Ele pega, junta esse resíduo todo e leva lá para Leopoldina. Por que ele está levando para Leopoldina? Porque o nosso aterro ele não aguenta mais receber resíduos. Então, a gente está pagando essa empresa para fazer esse serviço de coleta e de fazer a destinação final lá no aterro deles.
Eles têm um aterro industrial lá. O que aconteceu com o nosso aterro? O nosso aterro está saturado, ele não aguenta mais receber resíduos. Por quê? Porque a gente não tem uma coleta seletiva implementada hoje no município. Se a gente tivesse uma coleta seletiva implementada no município, o que acontece? Esse resíduo que ser separado, segregado de forma correta, alguns resíduos, por exemplo, plástico, alumínio, papelão, que se tivesse a coleta seletiva implementada, ele seria vendido, né, para as empresas responsáveis por fazer a destinação. Então, o que que acontece? Esse resíduo não ia estar jogado lá no aterro sanitário. Ele está sendo vendido e gerando renda para o município. Porém, o que que acontece? Como a gente não tem coleta seletiva, esses resíduos se misturam todos e eles são jogados no aterro sanitário nosso aqui, no municipal, e o pessoal vai só jogando e vão jogando terra por cima, só jogando. Então, isso que aconteceu? Ele saturou o nosso aterro sanitário. Então, se a gente tivesse uma coleta seletiva implementada, a vida útil do nosso aterro poderiam ser lá de mais 30, 40, até 100 anos se a gente tivesse uma coleta seletiva implementada. Como a gente não tem, a gente saturou por causa dos resíduos que poderiam ter sido vendidos, eles estão jogados lá, estão enterrados no aterro sanitário. Então, reduz o consumo de energia e diminui o desperdício, né? Como eu falei agora, aterro sanitário. Então, uma latinha de alumínio, em vez de estar jogada fora, ela vira renda. Então, aqui na nossa fábrica também, o que que a gente pode? Se a gente julgar tudo de uma vez, a gente paga mais barato na retirada do resíduo, porque a gente perde no valor agregado. Se a gente tivesse a coleta seletiva implementada, então a coleta, o resíduo que a gente pagaria, por exemplo, a sucateira pagaria 40 centavos, ela poderia pagar 80 centavos, porque ela já está segregada, separada, organizada. Isso barateia os custos do pessoal da reciclagem e eles pagam um valor maior para a gente. Então, isso que é muito importante, coleta seletiva. Então, a coleta seletiva, então, toda vez que você vê uma lixeira azul, então você só pode jogar nela papel e papelão. Então, toda vez que você vê uma lixeira vermelha, ela só pode receber plástico. Todo quanto é tipo de plástico, garrafa PET, embalagem de água. Toda vez que você vê uma lixeira de cor verde, ela só pode receber somente vidro. Uma lixeira amarela, metais. Uma lixeira preta são resíduos de madeira. Uma laranja é um resíduo perigoso. Então aqui hoje a gente tem duas lixeiras laranjas, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que a gente pode colocar todas as pilhas e baterias lá dentro dela. Mais para frente eu vou mostrar como é que é e aonde que a gente pode destinar. Branco, resíduos de ambulatório. Roxo, resíduos radioativos. O marrom, resíduo orgânico. Então, esses resíduos gerados do refeitório, resto de comida, né? E o cinza, resíduos gerais não reciclados, contaminados e que não contaminados não separáveis. Então, tudo aquilo que a gente não enquadra como resíduos recicláveis, a gente joga na caçamba de cinza, que é um resíduo não reciclável. Então, aqui do desenvolvimento sustentável da política dos 5 R's. Então, aqui é 5 palavras com letras R's que leva a gente a repensar os atos, né? Então, o primeiro dos 5 R's são o quê? É o reduzir, diminuir a geração do lixo, isso é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir a quantidade de embalagens. O recusar, evitar o consumo exagerado e desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. O terceiro, reciclar, transformar algo usado em algo novo por meio do processo industrial. O reutilizar, dar uma nova utilidade materiais, que na maioria das vezes consideramos inúteis e deixamos de fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. O pessoal confunde muito a questão do reciclar com reutilizar. O reciclar é o quê? É o que hoje que a empresa faz. Ela pega todos os resíduos, separa ela conforme e vende para o sucateiro. O sucateiro, o que que ele vai fazer? Ele vai vender lá, por exemplo, o aço, para a ArcelorMittal, por exemplo. Então, a ArcelorMittal, o que que ela vai formar? Aquele aço, ela vai transformar ele novamente em aço. Então, vai transformar ele novamente em matéria-prima. O reutilizar é o que a gente gosta muito de fazer, nós brasileiros, né? Gostamos de fazer o quê? Por exemplo, um pote de sorvete. O que que a gente faz? Reutiliza ele e vira um pote de colocar feijão. Então, o que que a gente faz? Ele deixou de ser pote de sorvete? Não. A gente só fizemos ele transformar em outra utilidade. Que é reutilizar ele para colocar feijão, copo de massa de tomate, né? A gente gosta muito de fazer, virar fazer copo.
Então, reutilizar é dar ele, aumentar a vida útil dele, mas ele não vai se transformar. Já no reciclado ele se transforma. Ele era um aço, ele transforma em aço novamente. Já o reutilizar, não. Ele era um pote de sorvete, ele virou um pote de colocar um pote de sorvete, né? Ele virou um pote de colocar feijão. E repensar, refletir sobre os processos socioambientais de produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição.